Todos muito bem-vindos ao meu canal de live diários do jogo de Genshin Impact. Eu me chamo Patrulheiro X e vocês canal do Patrulheiro. E hoje, pessoal, continuei a missão do Arconte aqui, que a gente acabou parando, né? Melhor, parando não, pausando, que eu praticamente fazendo essa parte 2, né? Continuando a história aqui da missão do Arconte, chamada Prelúdio do Orvalho Branco e da Maré Escura, capítulo 4, ato 1. A cidade da chuva e recordações, que é a cidade de Fontaine. Ópera Epiclese Fontaine. Entre na Ópera Epiclese. Após um rápido encontro com o Arconte Hydro, por conta do convite de Linei, você decide assistir a primeira apresentação de mágica dele e da Linette na Ópera Epiclese, no caso, né, que é o nome da ópera. E a gente tá aqui onde a gente parou ontem, praticamente, né, para continuar. Mas antes disso, eu só tô fazendo uma ressalva que hoje mais cedo eu fiz uma live na Twitch, explorando algumas partes aqui de Fontaine, onde eu consegui liberar o boss aqui, que é o boss do Linei, né? Que é esse boss aqui que tá na parte de baixo. Que é pra você chegar lá e você só praticamente vir por esse ponto de teleporte, mergulhar no caso na água, né, no mar, nadar e aí você vai conseguir chegar nesse outro ponto de teleporte através do nado, no caso. Que aí você já libera aquela parte ali. Além disso também, eu consegui liberar esse domínio, no caso que é o domínio dos novos artefatos, né, que é o Caçador das Sombras do Turpo Dourado. Que tá é bem fácil, praticamente esse aqui já tá liberado direto. É só você vir aqui dessa tudo 7, pular, sair voando e vir aqui no domínio, no caso, aí você já libera direto. O mais chatinho pra liberar realmente é o boss, né? Que aí você tem que vir nesse ponto de teleporte daqui, mergulhar na água e nadando até já alcançar um certo desafio que você já vai afundar e acaba caindo nesse outro ponto de teleporte que é o do próprio boss aqui, que tá na parte de baixo, né? Mas enfim, vamos lá continuar a missão da história aqui. Eu ainda nem fui nas estátuas do 7 para poder abrir o resto da nação aqui de Fontaine, né? Eu já dei uma explorada de modo geral aqui, ó. Também explorei já um balão que eu acabei encontrando aqui. Que foi um desses balões aqui que eu até marquei, ó. Já achei 2 locais de pesca, dos novos peixes praticamente, né? Um que vai estar nessa posição e o outro que vai estar aqui mais no meio. Eu achei também uma aeronave chamada... É uma aeronave que parece tipo, praticamente que fosse um balão grandão que você sai voando no balão. Aqui você tem que fazer um desafio de completar e sair voando com esse balão. Aqui é um outro ponto de exploração interessante também que eu achei, porque você sai voando assim pra cima e consegue explorar todo o resto da área. Aqui tá a estátua do 7, né? Através desse local aqui você já consegue chegar na estátua do 7, que tá aqui na frente. Que eu vou fazer isso aí mais pra frente também, né? Aí tem um desafio que é na parte de submersa, né? Aí tem esses pontos de teleporte que estão tudo debaixo da água, esses 2 pontos de teleporte aqui. E esse outro aqui também, que é um templo, no caso, que eu deixei até o primeiro templo, que também tá tudo debaixo da água, essa parte aqui. Tudo submersa. Além da parte da aeronave. E mais algumas outras coisas que eu acabei explorando com a Kokumi, né? Mas vamos lá continuar a missão da história aqui. Diretão. Vamos lá iniciar a historinha aqui e bora, partiu. Vou continuar essa historinha. Traveler in Paimon, good to see you. I knew you two would come. Are you kidding? We wouldn't miss it for the world. We've been looking forward to it. I can tell, judging by how early you've arrived. But you're actually right on time. The audience still hasn't started entering the venue yet, which means now is the perfect chance for us to take you to the best seats in the house. Wait just a moment. I'll fetch the tickets. The Opera House has assigned seating, so you always have to make reservations. I've already reserved your seats, and here are your tickets. Ooh, front row seats. Thanks, Lenny. Don't mention it. There's no need to keep thanking me. Hey, Lenny! Could you come over here and take a look at this? Oh, I'll be right there. Seems there's an issue with the stage props over there. That's Cal, my assistant, calling me. I'll go lend him a hand. Yeah, we'll just go to our seats. You go ahead, Lenny.
Vá ao local reservado por Linney. Vamos lá. Nossa, que área bonita que tá esse aqui, que legal. A gente tá perto do palco já. Tá, não sei onde é que é o local, mas vamos lá. A gente tá parecendo... Isso aqui parece muito um anfiteatro, né? Lindo pra caramba esse lugar aqui. Incrível. Vamos lá pegar aquilo ali, acho que é um baúzinho. É, não deu tempo. With the person next to us, since we're sitting together and the rest of the place is practically empty still. It's kind of awkward if we don't say anything. Oh, you little... Of course you put this on Paimon. Excuse me, I did not realize you felt awkward. I am terribly sorry. I would be perfectly happy to chat with you if that is what you would like. Oh, so you heard all of that, did ya? Boy, you sure have good ears. Paimon thought she was keeping her voice down. Wait, that's not it. Paimon's sorry. Paimon's the one who was being rude, talking under her breath like that. So, let's talk, but, what should we talk about? Oh, Paimon's got it. You're also here early and sitting in the front. Are you a friend of Linney's too? A friend, you say? Well, if Mr. Linney would like to be my friend, I would be more than happy to reciprocate. Oh, so you're not friends with Linney then? Oh, this is getting more awkward by the second. Paimon nearly forgot to make her introduction. Nice to meet you. Paimon is Paimon and this is the Traveler. We just arrived in Fontaine. It is an honor to meet you two. I have heard of your deeds across Tevat. And as required by proper etiquette, I will also introduce myself. I am... Oh, Monsieur Nervillet. What an honor it is to have you here to see my show. Ah, Mr. Linney. I should say it is in fact an honor for me to see your performance in person. Wait, Nervillet? Could he be... I saw you all chatting just now, but it seems you still don't know who Monsieur Nervillet is. Allow me to introduce you to Fontaine's Chief Justice. That seat is always reserved for him. It wouldn't be too much to say that he's the symbol of justice and honesty here in Fontaine. Ooh, sorry for being so rude just now. Paimon had no idea you were such an important person. No offense taken. Being Chief Justice is merely what I do for work. Nearly every person has their usual reserved seat, so I'm not so special, really. And by the way, I should probably let you know, even though I would prefer not to. There's someone sitting up there in the VIP seats that has been striking a pose for quite a while now. I believe she is trying to give you a most elegant and impressive first impression. So I think you should take notice of her sooner rather than later. Otherwise, she may become flustered. Huh? Oh, it's Farina, the Hydro Archon. Huh. She sure has a smug and satisfied look on her face. Guess she has no idea that you saw right through her act. Very good. That is for the best. No need to pay her any more attention. We may now enjoy the show.
this what things are like between the Chief Justice and the Hydro Archon? All right, please wait just a moment longer. I've pretty much finished my preparations, and the performance will start as soon as the audience has made their way to their seats. Yay! The show's finally about to start! Paimon can hardly wait! Paimon's never seen a real live magic show before! Ooh! They're dimming the lights! The show must be starting! Sorry. Paimon will try to stay quiet. Welcome, one and all, to the Opera Epiclese. I am the star of today's show, Linny. And over here is my sister, Lynette, who will be working as my wonderful assistant. Please, let's give her a warm welcome. Hello, everyone. I know she may seem to be a little sleepy right now, but that's just a sign that she's nervous. Whatever. Now, some of you may be thinking, two vision holders who can freely manipulate elemental powers performing magic is not true magic at all. So, I would like to take a moment to assure you that elemental powers will have nothing to do with what you will witness on the stage today. Both Lynette and myself have removed our visions for the show. That way, even the gods won't be able to help us. Oh, good point. That's what makes the show real magic. Now, without further ado, let the show begin. Lynette will now exit the stage to make some preparations. I know you might miss her, but don't worry. She'll be coming right back on stage momentarily. Perhaps in an unexpected way. I'm sure she'll be stealing the spotlight soon enough. Oh, and before I forget, there's one more thing I should say. You never know what can happen in the blink of an eye. A magician's greatest skill is making things disappear or appear. The possibilities are endless. But this isn't what you came for. These little tricks, you've seen them all before. So it's time for something truly extraordinary, don't you think? This one's a little tricky. Using this water tank, I shall make my sister vanish completely, right before your very eyes. It's actually quite simple. She'll just turn into air bubbles and float right out of the top. Oh no! I told them to check all the props carefully. With the lid on, even air can't escape. An amateur magician would be getting very nervous right around now. Luckily, it's me on stage, so let me show you what a true virtuoso can do. Lynette, are you still there? Don't go too far. We don't want to use up all our magic. Hi, I'm back. Uh-huh.
If we could see easily through his tricks, then that would mean that his skills are still lacking. To appreciate magic, you should focus on the show happening on stage, rather than getting caught up in trying to see that which has been intentionally hidden. Guess you're right. Paimon couldn't believe her eyes when Lynette reappeared. Amazing! Thank you everyone. I'm glad you enjoyed that performance. But our magical journey has only just begun. I've prepared even more astonishing surprises for everyone here. The magic of transformation and disappearance can go far beyond what you've just seen. I'm sure many of you are thinking that escaping the water tank was impressive enough. But Lynette is still my assistant after all. In which case, I have ample time to make all necessary preparations. So, for my next trick, I will require the participation of one lucky audience member. Please, if my assistants could bring out the magical boxes now. There are 2 boxes, and only 2 boxes. One is here, and one is there in the aisle among the audience. I'm sure many of our clever audience members have already guessed our next magic trick. A swap! Our lucky audience member and I will each enter a magic box. After 1 minute, we will each emerge from the opposite box. Now please, everyone pay very close attention to the box you see here. Don't give me any chance to make a move. Wow! How's he gonna do this? Hey, do you think this is all magic tricks, or does Lenny have actual superpowers? The lucky audience member will be generated by this random number selector. It selects numbers entirely at random. Even I don't know who will be chosen to participate. Now then, let's begin. Let me see. Oh, row 7, seat 3. Congratulations! You now have the chance to experience magic firsthand for an entire minute. Please, come forward. My assistant will take you beside the magic box. I'm sorry, it might be a little cramped inside, but no need to feel nervous. We've carefully arranged everything for you to be as comfortable as possible. You don't need to do anything, but no matter what strange things may happen, don't come out of the box. If the magic is interrupted, who knows where you might end up? You might even find yourself in the Fortress of Meropide. Oh, okay. All right. Before I enter the magic box, there is one more thing I need to ask the audience to do. Could you all give me a countdown? Like this. 60, 59, 58. Just keep counting down. You can go a little faster or slower if you like. I won't be able to see anything in the pitch black box, so I'll be relying on your voices to know when time is up. Oh, and no tricks now. If you quickly count from 60 in just 30 seconds, then I'll be in a tough spot. Ooh! Paimon kinda wants to count faster after hearing him say that! No, that won't do. I can see it in your eyes. You still can't be trusted. Let's practice together. Come on, repeat after me. 60, 59, 58. 60, 59, 58! That's right, perfect. Keep it going. All right, I'll see you all on the other side once you've finished counting. 54, 53, 52? Huh? Why aren't you counting, Nervalette? I am counting in my head. I think things are exciting enough in here as it is. Merely a consequence of my identity and personality. Do not worry about me. Just enjoy the show. Oh, all right. You look so serious that Paimon thought you might be feeling uncomfortable or something. 40, 39, 38! Mr. Lenny, are you all right in there? Is everything ready? Yes, I'm fine. I'm just double-checking the direction of the magic.
It would be a disaster if we get sent to the wrong places. For example, mid-air right above the audience. Even though he's saying that, Lenny doesn't seem nervous at all. Ah, what was that noise? Did you hear it too? Not sure. Anyway, it doesn't seem like anyone's worried about it. 25! 24! 23! What's wrong, Mr. Linney? I can still hear you moving in there. I seem to have accidentally knocked over a decoration. I'm trying to fix it, but it's pitch black in here. I can't tell left from right. Never mind the decorations. There's no time for that. The show is what's important. No, that's unacceptable. I want my show to be perfect. Don't worry, we still have 20 seconds. Hear them counting? 19! 18! 17! It seems things aren't quite going as planned. I apologize, everyone. It feels like you're all starting to count faster, but that's all right. I know it can be tiring to do such a long countdown. 10 seconds and change is still plenty of time. 10! Almost there now. Whew. Swapping two people is harder work than you might think. Even a master magician like me can't guarantee I'll get it right the first time. Hey, wait! Is this the back one? I can't tell. They both look the same inside. Huh? Nope, that's not it. I'll try again. 7! Hey, slow down! Honestly! 5! 4! 3! Whoops! That doesn't count! 0! Ta-da! Is this part of the show? Mr. Lenny, you're going to use magic to fix the stage now, right? What happened? Oh no. Maybe this isn't part of the show. The girl was still in that box, right? This performance is over. Medical staff with me. Guards secure the scene and detain all the performers. Seal the exits. No one is allowed in or out at this time. Yes, that's right. If this was just an accident, then we must investigate the cause. But if this was all part of some scheme, then those accountable will not escape the judgment of the God of Justice. No need to be alarmed, you two. We'll get to the bottom of this soon enough. Unfortunately, the person who is in the magic box has been pronounced dead. His name was Cowell, one of the assistants in Linny's magic troupe. Apparently, the fireworks on stage ignited the ropes that were suspending the water tank, which then caused the tank to fall onto the stage. As of now, we are still not sure why we found Cowell in the box, rather than the guest from the audience. And after an initial search of the area, the guards have confirmed that the girl is nowhere to be found. It appears that this incident was not merely some mishap with the performance. And there are many indications that it is connected with the case of the serial disappearances of young women. The serial disappearances case? That's the case that Charlotte mentioned before. I know the truth. I can see through the whole thing.
really. Using such a shallow and obvious mystery as his finale. Did he really underestimate us that badly? I say that our powerful magician, Mr. Linney, is now the prime suspect for the serial disappearances case. Huh? Why me? This whole thing was an accident. Oh, this all occurred during your magic show, did it not? The missing girl disappeared after being chosen, did she not? The deceased is one of your assistants, is he not? Now that I think about it, that whole speech about magicians making things disappear was nothing more than a provocation, a bald-faced challenge. That can't be right. How can Lenny do this? He was in the box on the stage the entire time. We can even hear his voice. Besides, before the show, he told us that he would like to catch the criminal behind the disappearances. He couldn't possibly mean catching himself. Save discussion for a later time, please. Lady Farina, may I assume that your comments just now constitute an accusation against Mr. Linney and his associates, and that you are pressing charges? Huh? I just think that he... Well, I think it might be a little early to talk about formally pressing charges. But what Lady Farina said just now makes perfect sense. Looks like she's gonna personally deliver justice. A kidnapping and murder carried out under the cover of a magic show. Lady Farina said it all. I mean, of course, my dear people. But what excites me even more than the obvious truth before our eyes is the opponent I'll be facing. That's right. I mean you, Traveler. You'll support Lenny, won't you? After all, he was the one who helped you the first time we met. Then there's no problem at all. You know, the Traveler and I already had a duel the first time we met. But with Lenny's help, our little duel ended in a draw. But draws really are the most boring possible outcome. So, no more draws. Between the two of us, there must be a clear winner and loser. And what better place to hold such a riveting showdown and decide the true victor than here, on the grandest of stages, the Opera Epiclese. Huh? It wasn't a draw. She obviously lost last time. I understand. Charges have now been pressed, and as such, a trial is in order. Well, Traveler, seems Lady Farina has set you in her sights. But putting her dramatic rhetoric aside for a moment, I would like to ask you, are you willing to act as Mr. Linney's attorney and defend him in this case? Very well. The trial will be held a day from now in the Opera House. Both sides may investigate the scene to build their cases and search for the truth. Linney and his troupe are all potential suspects, and shall remain within the Opera House. The audience may begin to leave in an orderly fashion once they have been cleared by the guards. A day isn't that long. Let's see what kind of case this big-shot outlander can build in such a short amount of time. I'm really quite looking forward to hearing it. Lenny! Sorry about everything that happened just now. Were you frightened? Of course! Who wouldn't be scared after witnessing an accident like that? Yeah, I'm a little shaken up myself. How could this happen? And poor Cal. I know you already claimed that you would defend me, but now it's just us talking. Tell me, do you think I could possibly be the murderer? Good to hear. Thank you so much for trusting me. I'm sure everyone sees me as the biggest suspect at this point. But
If you ask me, the whole thing is mysteries layered upon mysteries, such that all that's left is confusion. I don't know whether what happened there on the stage was purely an accident or not, and I don't know why poor Cal was in the box. As for how that girl chosen from the audience could suddenly disappear, I'm afraid I don't have any answers either. If someone tampered with my performance, then we need to figure out what they did. Even a skilled and knowledgeable magician like myself couldn't pull all that off in just 1 minute. Which is precisely why we need to investigate. As this book says, the impossible could not have happened. Whatever happened must have been that which is possible. Paimon bought them when we were reading at the bookshop in the city earlier. Pretty cool, huh? Don't worry, Paimon used her own savings to buy them. It wasn't from our travel funds. I think they look cute on you, Paimon. You have good taste, Lynette. That's the right attitude. Feeling depressed isn't going to help me now. I need to get back to my normal self. But with the guards watching our every move, it's going to be especially difficult for Lynette and I to prove our own innocence. Good thing you agreed to be our attorneys. Thanks for that. We'll be counting on you. Yes, thank you so much. Yeah, just leave it to us. Oh, since we're going to start investigating, Paimon has a question first. Where did Lynette go during the performance? Oh, well, I'm afraid that would involve some of our essential trade secrets as magicians. The secrets behind our magic are past saving, Linny. I suppose you're right. The truth behind our tricks is going to be important evidence that will be weighted during the trial. 'Tis truly a pity. As a magician, our magic show is a work of art. We've poured countless hours and spared no effort in perfecting it. But if revealing our secrets will help you uncover the truth behind what happened, then it will be well worth it. We should go somewhere else if we're going to discuss our magic tricks. We'll go speak with the guards, and in the meantime, you can go investigate the stage and the seating areas. Alright, let's go have a look while the investigation teams are still here. Detective Paimon is on the case! Hello, officer. How's the investigation going? I see. You must be the traveler that Lady Farina mentioned. Listen, I'll be perfectly honest with you. I'd avoid getting mixed up in this whirlpool of a mess if I were you. Huh? What do you mean? Come with me and you'll see. The deceased is one of Linny's assistants named Cal. Even though he hadn't joined the troupe long, he was hardworking and everyone generally liked him. The assistants are usually in charge of setting up and inspecting the props, as well as assisting with the show and keeping the crowd engaged. As you probably saw when you were in the audience, the water tank suddenly fell and smashed the box with Cowl inside it. This is the real mystery. We've already searched the scene and were unable to find any traces of the girl. However, if you look carefully, the box was positioned directly under the water tank. The ropes holding the tank were then burned by the pyrotechnics on stage, causing them to snap. All these factors lining up so perfectly makes it hard to see this as a mere accident. If anything, the more logical explanation is that the whole incident was intentionally planned, and Linny is the most likely person to have access to all these areas. But he doesn't have a motive! Are you both good friends of his? Well, you can't say we're good friends, but we've known each other for a little while. So in just a short time, he was not only able to win your trust, but even convince you to act as his attorneys. I know there's no such thing as magic. The real trick of a magician is holding the audience in the palm of their hand. I've seen a lot of cases, and I can tell you that people are the least reliable kind of evidence. Sorry, I tend to be pretty straightforward. Just know that I'm warning you for your own good. Anyway, you may investigate the scene of the crime yourselves if you're curious. Who knows, maybe you'll be able to come up with some new evidence.
Você pode usar o registro de casos para confirmar suas evidências atuais e coleção de pistas, bem como informações relacionadas ao caso. Você pode checar as evidências ainda não descobertas e pistas no registro de casos, e então investigar a área correspondente para localizá-las. Use a habilidade Percepção para encontrar evidências e pistas que podem ser investigadas em um certo raio ao seu redor. Isso vai avançar o seu progresso geral. Atrás da investigação. So this is the rope that broke and caused the water tank to fall. The rope looks pretty durable. How can it be burned through so quickly by fireworks? Why are you suddenly so serious, traveler? Whoa. Look! This bit is made from different material. Most of it was burned away, but there's still a little bit of it left. Huh. So if a rope meant to hold something was made with that kind of material in it, then that means... Wait, why don't you write all this down? Let's take notes. Oh, this location has also been cordoned off because the Magic Troop members are currently considered prime suspects. The seats were all booked in advance, so we were able to deduce the missing woman's identity by checking the guest list. Sure, it's not like this is confidential information. We will publish it later anyway when we petition the public to help us find the missing person. Her name is Halsey. She's a painter from Fontaine who's made a bit of a name for herself. Apparently, she wasn't a regular at the Opera House, but she'd been feeling some pressure with her work lately, which made her decide to come see the magic show. The Magic Troop members all claim not to know her. We have looked into her social connections. It seems that she has no personal grievances or conflicts of interest with the suspects. Simply put, she wasn't related to the Magic Troop at all, which matches the features of the previous serial disappearances. Were the victims of previous cases also chosen at random? That's how it seems to us, in any case. Apart from the fact that they were all young women of around the same age range, there really weren't any other connections between them. Okay then. No need to be so formal. If you do happen to see the missing girl, please be sure to contact us. It is of utmost importance that we get to the bottom of these disappearances. The investigation team has some new findings. Turns out there's an issue with the random number selector after all. See, I told you. What if the machine picked some big guy's seat? You think the murderer would have still made his move then? Sorry to interrupt, but we're helping Linny and Lynette with their side of the investigation. What were you saying about the number selector? You're trying to help them? That'll be a tall order. Linny used the machine to pick a random member of the audience during his performance, right? The lucky girl that later disappeared. Well, we thought there might be a serious problem with the machine, so we had it taken away for further inspection. It turns out that the seat number it picked wasn't random at all.
The machine picks that same number every time. I'm sure you already know that you have to make a reservation in advance to get a seat, regardless of whether it's a trial or some performance. In other words, Linny knew who would be sitting where from the very beginning. That much checks out. Linny reserved our seats for us, too. Bet you see why I was saying it'd be tough to make a case for Linny. Even though it's bad for Linny's case, Paimon had better write it down. I see that you're investigating the area. Well, it just so happens that I'm interested too. If you find any new and interesting leads, be sure to share them with me, all right? We don't have too many thoughts yet. Then why don't I tell you my hypothesis first? The way I see it. And I'll start it with that loud thud. The thud? Oh, you mean the sound that happened during the countdown? Yes, exactly. It wasn't terribly loud, but I suspect that most people heard it. It's just that everyone was awaiting the results of Linny's trick with bated breath, so no one paid it much mind. But now that the incident has happened, the thud has become an important clue. That makes... I'm of the opinion that it may have been the sound of Linny's accomplice. Lynette, perhaps. Jumping atop the water tank, or something like that. And when the pyrotechnics went off, she cut the rope, sending the water tank crashing down. Wait, wasn't the noise we heard too loud for that? Perhaps the balance wasn't right, leading to a particularly rough landing. Well, that's true. I suppose I must reconsider. That does remind Paimon, though. What was with that sound? Linny's still talking to the guards. It seems he'll have a lot of explaining to do. I think someone will be assigned to monitor us later, but that's alright. Whoever the murderer was, why would it... God, we all heard that... Why would it be him? Tem mais coisa pra cá ainda. O que tá faltando explorar? Ah, aqui a parte de fora. Hey, you! Yes, both of you. Over here. I've been keeping an eye on you for a while now. Huh? You mean us? That's right. If I'm not mistaken, you're also among those who wish to cut down the thorns and pursue the truth. No? And by the looks of it, you're not from Fontaine. Well, you're right on the more about that one, but who are you? Have you never heard of the Spina di Rosula? From mediating disputes and providing protection to solving conundrums, you name it, Spina di Rosula does it. And I, Navia, have the honor of being its renowned president. Though those who play by our rules call me boss. I'm Silver, her attendant. Pleased to meet you. And I'm Melus,
Demoiselle's various daily needs and affairs are under my purview. Huh? Boss? Demoiselle? What gives with the names? Well, I am the second generation president. Malouse and the others are still used to my previous title. My apologies, Demoiselle. Should you prefer, boss, I will endeavor to use that instead. No, no need. You don't have to call me boss. Just Navia is fine. Okay, if you say so. Not that we're members of Spina di Rosula anyway. All merely trifling details. Never mind. Now, back to the situation at hand. That's right. I've always kept an eye on the serial disappearance cases. My interest stems from a matter back from my father's time. Judging from the look of things, I find Linny an unlikely mastermind. Really? We think so too! That's why we're looking for clues now. But how did you come to that conclusion? Intuition, naturally. My unparalleled intuition. Farina sure was quick to point the finger at Linny without any decisive evidence whatsoever, wasn't she? But that's not uncommon for her. If you remember, the Justice had to interrupt her and ask if she was pressing charges just to keep her from getting carried away. Anyway, a trial begins the moment someone levels charges. And, of course, there was no way Farina was going to back down in that situation. Sounds more like you just don't trust the Hydro Archon. Well, what's your opinion? I must admit that she can be interesting at times, but liking her doesn't mean that I'll blindly agree with her. All right, I've answered your question. Now, it's time you answer mine. Wait a minute, did that answer count? Well, I say it does. But don't worry, you won't hear any pointless questions from me. In your opinion, do you think it's right to treat a trial like it's an opera? Well? And why would that be? See, Silver and Malouse? I told you they'd be different. Most astute of you, Demoiselle. I, too, think that the Traveler's response was most excellent. No matter how wonderful the script or how fervent the audience's expectations may be, the trials that go on stage here must be based in fact. And if that can be done, boss, then... All right, that's quite enough, Malouse. Anyway, I like your answer. You pass with flying colors. Now, I need to make some preparations, following which our joint investigation shall commence. You two shall be my assistants. Wait! Since when did we become assistants? Oh, well, I can be the assistant, sure. Or your companion, if you like. I'm really not that fussy. That's more like it. Far be it from me to brag, but I believe that Demoiselle's intuition will be instrumental in uncovering the truth. You wish to save a friend from false accusations, and we wish to unravel the disappearances. In this sense, our goals are aligned. You have a point. You're quite the talker, aren't you, mister? And what about you over there? What do you think? You seem like you've got something on your mind. I have nothing to add. Oh, alrighty then. We'll be making some preparations first. Just be sure to let us know if they start revealing Linny's tricks. Thanks! Essa daí provavelmente é a futura personagem jogável, né, do elemento gel, que vocês já teve o elemento dela. E é uma personagem bem bonita, né? Um mulherão, que nem Elan, pô. Vamos lá. Daí que faltou
Deixa eu parar de gadar na nova personagem e vamos focar na missão lá. Nossa, tá bonitona pra caramba, né? Como já era esperado, né? Já que isso aqui faz referência a uns países da Europa, né? Tá, vamos lá. Tem que falar com quem agora que eu não entendi? Procure as pistas dentro da ópera. Ah, falta falar com eles aqui. Ou melhor, com ela, que é a Tristane. Sorry, but no one can freely enter or exit the opera house at the moment. If you wish to leave, you must register your identity with us first. No, we're not leaving. We're representing Linny and Lynette as attorneys, so we're investigating the case. Were you always guarding this entrance? Yes. After the Chief Justice gave the order, everyone coming in or out must undergo a strict inspection. So, the missing girl couldn't have left from here. At least, not from that point on. I doubt there was much opportunity then, either. How can you be so sure, Well, because I was in charge of security near the entrance at that time. I couldn't see Linny's performance from here, which was quite a shame. Just my luck. But still, I did not abandon my post, and I stayed put no matter how loud the applause was. If someone had so much as even approached the door, I would have noticed it, let alone if they had tried to leave. We Melazines are good at that sort of thing, you know. So, it's safe to say the girl couldn't have left through here. Alright, thank you for your help. This will be useful info. We've checked everything of note here at the performance venue. Paimon wonders how Linny's discussion with the guards is going. Let's go see, shall we? Ooh, things are getting interesting, huh? We're about to see how magic is made. Eu nem sabia que eu podia vir por cima, mas acho que tá lá embaixo, não? Tá, deixa eu vir pra baixo aqui. Understood. Then I will be going with you. Just so you're aware, I will be monitoring your actions and making notes as necessary. Very good. Thanks for being so agreeable. I'd pull a rose out of my hat as a gift for you if I could. You may spare the pleasantries. I'm just doing my job. You've arrived. Who's this? Me? I'm Spina di Rosula's guardian angel. If you've got a problem, I've got the firepower. Sorry, I got a little carried away there. Call me Navia. I'm a partner of theirs, and will be helping investigate this whole situation. And these are my companions. Would you mind if they join as well? Fine by me. Oh, new helpers? I would be most grateful. Well, let's just say we're tagging along. It's not every day you get to see the secrets behind magic performed on such a large scale. I appreciate your kind interest. Come with me. We'll be heading below stage. Huh? Below stage? Yes, a world of secrets is hidden beneath this magic box, prepared specifically for this switcheroo trick. But before I reveal everything, you should have a look first. Notice anything strange here? I'm not trying to be dramatic. Remembering the details of a trick will help you understand the methods used to perform it more easily. Huh. Weren't there balloons and other decorations here? Where did all that go? Ah, good eye. That said, you're still far from discovering the answer. The back? You mean the inside of the door? What's different about it? Paimon didn't notice anything. Very good indeed. I thought you might not be able to catch that, given that you were sitting in the first row. The back of this door was patterned,
Those patterns are now gone, replaced by a smooth wooden board. So, if you put 2 and 2 together, what do you get? Exactly. All right, let's go. I'll tell you how it works as we head down. Oh, so there was a passageway under the magic box! I knew you'd figure out most of it as soon as you saw this place. The 2 magic boxes are positioned right above the 2 entrances of the tunnel. See this flatbed trolley? The box with the lucky audience member in it would be shuttled over to the other side using the trolley. This trolley can raise and lower and even rotate, ensuring that the box will face in the right direction. I see. So that's the purpose of the box inside another box. Precisely. The inner box would descend after the audience member was put inside and be moved along the trolley, all while the outer box would remain on stage as if nothing had ever changed. So that's how you did it! Once the box was lowered, the trolley would store some energy through this device here, with which it would complete the rest of the steps. The audience member would only be able to feel some slight movements in the dark, and by the time she walked out, she would already be back on stage. Right! You were talking that whole time, and you even came out for a moment near the end! Ah, yes. A phonograph operated by Lynette was used to achieve that effect. My assistant and I had already scripted our conversation beforehand. When the countdown began, I had already gone to the opposite box via a tunnel using that ladder. And what about Lynette? Where was she? I was in the mezzanine space in the back of the box. Oh, interesting! That's how we were able to coordinate Linny's lines with the assistant. And, by the way, I was the one who walked out of the box at the end. I mean, we are twins. All it takes is a change of clothes and no one can tell who's who. And that's my favorite part of this trick. Only Lynette and I can perform it. So that's how it all worked! Wow! Every detail you revealed was more amazing than the last! Lynette would briefly walk out of the box and then go back in, jumping into the tunnel and escaping before the box on the trolley could finish ascending. And then I walk out of the other box in the audience area, and the trick would be complete. The operative word here being would. But as you saw, Cal was in the box, not our audience member. She, on the other hand, mysteriously vanished. We really don't know how that happened. If not for that interlude, this would have been an astonishing trick. I probably never would have figured out how you pulled it off. And yet, to think that someone was able to use this magic trick to commit a crime. Could we have a look around? I think we can come up with some more leads. This is the scene of the crime, so Linny and Lynette are not permitted to stay here. I'll escort them back up. Yes, of course. No need to be so strict now. I won't disappear into thin air, you know. Thanks, everyone. We're counting on you. What's this? Looks like a hook tied to the end of a rope. Huh? There's all kinds of odds and ends here. Perhaps it was a prop for a different trick. But why would it have been left here? Whatever it is, let's make a note of it first.
É, vamos lá continuar investigando, não? Esse é o dispositivo do carrinho. Não, isso que eu já observei, né? Vamos lá, continuar a exploração. E a investigação também, né? Para saber o que aconteceu. Tem um vaso quebrado aqui. The floor is wet. Please be careful not to slip. Speaking of which, why would there be water here? Oh, Paimon knows! It's one of those tricks where you pour water into a jug and then flip the jug over only for the water to disappear. And here's a broken vase. Huh. Did the trolley knock it down while moving? That can't be. The trolley moves along tracks from start to finish. It couldn't have hit the vase at this distance. Let's note this down too and think about it later. These are the clothes that the lady chosen from the audience was wearing, right? Her clothes are here, but she's nowhere to be found. Right. And do you really need to do that if you're kidnapping them? Ugh, this is so confusing. Paimon doesn't want to be a detective anymore. Que isso, pai? É tão fácil, pô. Você é amiga do Chicanoin, pô. Como é que você fala um negócio desse? O Chicano é um dos maiores detetives que tem do mundo, né? Ela é amiga deles lá. Dele, no caso, não. Tá, que eu acho que eu já investiguei tudo, hein? Ó, ficou faltando alguma coisa. Paimon doesn't get this at all. Tá, eu já investiguei tudo que tá aqui ao derredor. O que ficou faltando? Ó, faltou esse aqui. Cheguei. What is this place? It seems someone could fit through here. Huh. Could this have been the suspect's escape route? Alone, perhaps. But if they had to pull another person with them, the space would be too narrow. But there are no other ways in or out of here. Oh, you're right! Let Paimon write that down. Seems we're just about done investigating down here. Yes. Let's head back up. Well, we've ascertained the stick. Let's find a place to sort out our findings once Malus returns. Seems to me that there are several things that don't add up here. Apologies for the wait. So, what did the guards say? Did the criminal... They believe the odds of that are very low, since the vent leads to the Opera House's basement. The guards have checked the area carefully. No one left through the basement during the performance or after the incident, and no one was found hiding there. So the tunnels become like a secret chamber then! You know, like the kind you usually see in novels. The plot thickens. Halsey's disappearance and Cowell's death are both quite inexplicable. No wonder Farina was so confident in her accusation.
all the current evidence points toward Linny and Lynette. In other words, the charges are very likely to be upheld unless we make some considerable progress. Charges and then trial. So if the charges are upheld, they'll announce a sentence? That's right. This is how a trial goes in the Opera House. During the proceedings, the Chief Justice and the Oratrice will hear statements from both sides. That's right. This is how indemnitium is produced. The statements from both sides, the defenses from attorneys, witness testimonies, and even the audience's emotions will all be projected on the Oratrice. To put it simply, it's as if the Oratrice has its own will, and is a judge in its own right. This also precludes any kind of favoritism on the part of the Chief Justice. And not that this has ever happened anyway. Once both sides have finished speaking, the Chief Justice will make his final decision. This, too, will be used by the Oratrice as a reference. Then, finally, the Oratrice will be consulted by officials. The result it returns is the will of justice itself. Huh? So that machine is the one that actually decides? I'm thought never let call the shots. In practice, there is very little difference. Both have always come to the same judgment, which is why people have great faith in the Chief Justice. Ah, yes, the guards also asked me to convey that none of us will be allowed to leave this place before the trial. Huh? Why? Because we've chosen to act as the twins' proxies. That makes us persons related to the case. They're concerned that we might be colluding with outside parties, or that we might find outside help to disrupt the case. And even if that were not so, it could prove problematic if we happen to spread key information about the case ahead of time. I'm ready to break out at any time. Whoa, whoa! There's no need for that! Paimon thinks they have a point. That said, are they providing food? Of course. I just hope you don't mind the lack of options. I'm afraid that catering to all tastes is not in the cards, nor is any guarantee of balanced nutrition. In that case, let's just sort out our findings together here. Pity. I was hoping to take you to try some of Fontaine's famous desserts, too. I mean, what better way to properly think through our findings than over some tea and sweets? Huh. Breaking out suddenly doesn't seem like such a bad idea after all. Just kidding, just kidding. Paimon will still do her best, even if there are no snacks. Hmm? What do you mean, no snacks? Of course we'll have snacks. If we cannot buy some, then we'll simply make some. Huh? Here? But how? Understood, Demoiselle. Everyone, please come with me. Wait, you're carrying a portable stove with you? Yes, I must be prepared to meet the Demoiselle's baking needs whenever the fancy strikes her. I have eggs, sugar, and almonds at the ready. Good work, you two. Then I'll get to it. Please sit tight for a moment. You'll get to taste my awesome snacks soon enough. These three are quite the interesting group. And Paimon thought it smelled good while it was still in the oven! Oh, it's even better now. Paimon can't stop drooling. From the way you had these two guys carrying all that stuff around, Paimon thought you'd have them do more during the baking process. But you ended up doing the entire thing by yourself! Beating the egg whites, grinding almonds, everything! I was applauding. And I was giving encouraging smiles. Paimon was just thinking, aren't you worried about getting your fancy dress dirty, beating egg whites and baking like this? Well, I don't think it's carved in stone anywhere that fancy ladies can only read books, sip tea, ride horses, and play the piano. I just really enjoy making snacks.
Don't underestimate beating egg weights, by the way. It's a real arm workout. You also need to beat them to just the right consistency, or your macarons will crack. Anyway, give these a try. Fresh out of the oven. There's 3 for each of us. Only 3? Well, eating too many sweet treats might send all that sugar to your head. You wouldn't be able to think clearly about the case on a sugar rush, would you? Tea is ready to be served as well. This is Demoiselle's favorite, strong black tea with a floral fragrance that clears the mind and lifts the spirit. No need for concern. I'm merely doing as I should. All right then. Down to business. As Paimon mentioned previously, the tunnel seems to be something of a secret chamber. However, we can assume that Linny and Lynette were not alone within it. Some criminal also occupied its sealed confines. The magician twins could have committed the crimes, of course, but they lack any logical motive. Exactly! Why would they do such a thing right when everyone was watching? The flower vase and the thud we heard during the performance could indicate some altercation between Halsey and the criminal in the tunnel, resulting in the shattering of the vase, the discarding of her clothes, and her abduction. Perhaps the criminal thought that since she was chosen from the crowd, she would be too easy to identify if she was still wearing the same clothes. Paimon thinks that makes sense, but the real trouble is... True. None of the clues we found thus far support the existence of this third person. But the only people left to consider are both technically victims, whether it's the missing girl, Halsey, or poor Cowell. Huh. Could Halsey have secretly made modifications to the magic props in order to murder Cowell before making her escape? That's right. And even if she had tampered with the setup, she would need to understand the entire trick to pull it off. Nor does she have any motive. The guard said that she has never had any dealings with the Magic Troop's members. Were we not thorough enough in our search? From the sound of things, this is turning into an impossible case. Your macarons are amazing though, Navia. They smell great! They're nice and crisp and super sweet. They are my specialty after all. And I see you've already had 5 of them. What? 5? Oh, that can't be right. Paimon only counted 3, honest. Please don't worry about it. At my age, a few less sweets might actually be a good thing. No. Being greedy is one thing, but Paimon knows how to count. Besides, Paimon knows that if she ate too many, then others wouldn't have enough. Wait, eating beautifully, Paimon? How could you? If Paimon ate those 2 extra macarons, then may they turn into stone in her stomach! All right, we get it. Well, I suppose one of us might have gotten too engrossed in our chat and eaten them by mistake. No big deal. Malus, set up the stove again if you would. Huh? What are you doing? Making sure everyone gets 3 macarons, of course. Exactly. We don't want to trouble you. As you wish, Demoiselle. And I have the egg, sugar, and almonds. Well, this really is your hobby, huh? Well, that's it for snack time. I'm going to have another look around the area. I don't know what we're looking for yet, but we've still got some time.
As attorneys, I suggest the two of you think the case over again. It would be awkward if you got all tongue-tied on stage during the trial. Alright, thanks for your help, and for the snacks. It was nothing. A small task for the Spina di Rosula. Silver, Malus, it's time to go. I'll be back if I find... Alright, it's time to put our heads together. We've got to get our defense ready for the trial. Oh, it's probably gonna be a long and difficult case. There's no point in worrying about that now. We just need to prepare. Here, take Paimon's notes. They should help you review the situation. Opa, voltei. E aí, pessoal, eu vou sair um pouquinho aqui para poder dar uma explorada na área, pelo menos abrir essa ata do 7, né? Porque essa missão já foi longa demais, já tá dando quase 2 horas de live só na missão do Arconte. Então amanhã provavelmente eu trago a terceira parte, provavelmente finalizando a missão. Que eu acho que vai ter a parte do julgamento, vai ter mais umas partes de diálogo provavelmente, né? Como já tá batendo quase 2 horas, eu vou sair pra explorar um pouco a área também, né? Também ser feliz, né? Não ficar só na missão do Arconte aqui, que misericórdia. Senão você perde muito tempo, ó. Deixa eu vir pra esse ponto aqui de teleporte. Depois a gente volta pra missão do Arconte. Eu quero pelo menos abrir o mapa, né? Pra poder ver onde é que tá o ferreiro. Poder pegar as armas de Fontaine também. Que se eu focar só na missão, eu não vou conseguir fazer isso, né? Porque também tem que dar uma exploradinha pra não ser feliz, né? Ficar só em missão, missão, missão o tempo todo. Eu tô dando uma pausa aqui na missão. Amanhã a gente continua a missão no caso do Arconte. Hoje eu só vou sair agora pra poder dar uma explorada e finalizar o vídeo de hoje, no caso, né? Dessa pausa aqui, que as missões do Arconte são bem longas mesmo. Dá pra dividir em partes pra facilitar a minha vida. Ó, aqui é o ponto de teleporte que eu falei, né? Que aqui você tem um outro local aqui, ó. Tem umas flores no caso da Linette aqui por perto, ó. Que a flor da Linette tá aqui nessa região. Pra quem já pegou a Linette, né? Aí eu vou estar indo lá na estátua do 7 que tá ali na frente já direto, ó. E tem um outro ponto também pra poder explorar bem legal que eu tinha marcado aqui. Que é esse ponto aqui, ó. Ponto de exploração. Que é um lugar que você faz um puzzlezinho pra poder, tipo, sair voando pra um lugar bem alto. E você consegue explorar todo o resto da área, no caso, né? Que vai ajudar vocês a explorar na parte de exploração dessa área aqui. Ó, vamos aqui direto, ó. Vamos lá já na estátua do 7 liberar que tá ali. Já fazer aquele desafio ali de arquearia, né? Com a Elan. E bora lá direto, explorar um pouco também a região de Fontaine, que não é só a missão do Arconte que se vive o jogo do Genshin, né? Que pelo amor, eu já tô quase 2 horas só numa missão do Arconte o negócio. Ah, louco, missão longa. Explorar um pouco a região aqui, pelo menos abrir um mapa, né? Porque se ficar fazendo um sonho off também não tem graça, pô. Fica tudo fazendo off, off, off. Tem que mostrar pelo menos pra galera como faz pra poder liberar essa do 7 aqui, ó. Vamos lá. O mundo se abre para aqueles que são nobres de coração. Pronto, abrimos a área aqui finalmente. Aí, ó. Boa parte de Fontaine, falta só outra estátua que tá lá na parte de cima, né? Não essa parte de meio, na verdade, né? Aqui tem a parte do porto, aqui é a parte central. Ó, tem uma missão de mundo aqui perto já, ó. Que eu nem sabia. Ó, a parte que eu falei que eu tinha marcado esse local aqui, ó. Cadê? Tem uma aeronave ali pra pegar. E tem um ponto de exploração que eu tinha marcado. Ó, uma outra aeronave. Cadê o ponto de exploração que eu tinha marcado? Ah, ele tá aqui do lado, achei. Ó, o ponto de exploração tá perto daquele teleporte ali. Beleza, vamos pra lá. Ok, abrimos um mapa praticamente lá. Ó, eu vou tentar chegar nesses pontos aqui de teleporte, que tá aqui por perto, mas provavelmente deve estar perto da água, não? Já vou aproveitar que estamos aqui, vamos aqui formar um Moura, não? Tem por que não formar esse aqui, mas deixa eu pegar a Kokumi aqui primeiro. Eu vou pegar a Kokumi porque eu preciso formar amizade com a Kokumi no caso. Vamos aqui já fazer isso aqui pra ficar livre. Dá uma formadinha. Um pouquinho de combate também no vídeo, né? Que eu nunca faço combate em missão do Arconte, muito difícil. Bem difícil ter combate, né?
Ó, taca a pedra nele ali. Coleta. Tem algum hidróculos aqui por perto. Deixa eu ver quanto que eu tô de... Ah, se eu tenho 79, eu acho que eu vou fazer o boss no caso. Aproveitar e fazer o boss do Linei. Só vou gastar mais um pouquinho. Tá, tem um hidróculos ali perto e tem uns puzzles pra resolver aqui também. Tem um ponto de teleporte que tá debaixo da água. Ó, esse aqui é bem simples. É só pegar esse negócio aqui, ó. Ah, esse aqui eu já tinha feito, né? Pera aí. Acho que eu já tinha feito isso aqui. Aí você sai voando e vai para debaixo da água. Não! Oh, meu Deus do céu, nada pra fazer isso. Não consigo cancelar a animação. Aqui eu já tinha feito. Esse aqui é o ponto que eu peguei, eu acabei de lembrar. É através desse puzzle que tá aqui que eu acabei de ir, que é nessa lagoinha, que você vai pra esse ponto de teleporte aqui de baixo, ó. Provavelmente. Onde tem um boss do Linei. Eu vou parar debaixo da água agora. Olha lá. Aí você vai lá para debaixo da água. Eu já tinha vindo aqui explorar. Aí, aqui já tá o boss direto, né? Ah, já vamos fazer o boss, já estamos aqui mesmo, né? Tá vendo? Aqui é a caverna do boss. Ah, não é a caverna do boss não, que é outra área que eu não tinha explorado ainda. Ai, que bom. É, eu não tava esperando por isso, né? Beleza, vamos lá então fazer exploraçãozinha aqui. Aproveitar que estamos aqui, né? Esses bichos tudo aqui, deixa eu ver. O que falta aqui? Aquilo ali? Tá, esse aqui é um puzzle de Hydro. Eu acho que é de Hydro, não? Ah, já sei o que é pra fazer. Tem que apagar a chama desses negocinhos, provavelmente. Eu acho que é isso que é pra fazer. Ó, deixa eu tacar a pedra ali pra explodir aqueles barris. Olha lá, virei. Tá, mas o que isso aqui faz? Deixa eu ver aqui, eu já apaguei. Ah, dá pra andar com esse negócio aí, que legal. Tá, o que isso aqui faz? Acho que tem que apagar a água desse... Apagar ou não, apagar o fogo desse negócio aqui, né? Provavelmente. Apaguei, agora falta os que estão ali. Ué, eu não entendi. Tem que pôr um aqui e um outro lá? Tá. Será que eu tenho que apagar com a come aqui? Tem que apagar os três? Ué, que estranho. Mas como que eu vou apagar os três ao mesmo tempo? Ah, entendi. Tem que apagar um e apagar o outro, então. Ó, aí você cria um negócio e põe aqui dentro. Ó, apagou. Agora eu tenho que achar o outro da outra área. Tá faltando um só pra poder achar. Que deve estar aqui por perto. Eu já apaguei os dois, falta só mais um lá. Pelo menos acho que essa é a lógica do puzzle aqui. Ó, eu já apaguei um que tá ali, apaguei o que tá aqui, mas ainda falta esse aqui do meio, que eu não tinha visto. Pronto, eu liberei. Tá, agora tem que vir aqui. Ai, o que isso faz? Água da nascente saiu do subsolo. Nossa, tem um bicho gigante ali. Deixa eu puxar aquele negócio ali pra criar a bolinha. Vamos lá enfrentar esse bicho aqui, ó. Esse bicho aqui. Como é que eu vou lutar esse monstro aqui? Será que eu tenho que
Calma aí. Será que eu tenho que sair nadando aqui? Tá, isso aqui é uma corrente de água, pelo que eu entendi. Tem um hidrocurso aqui perto. Ah, ele tem em cima de mim, ó. Pronto. Nossa, onde eu vim parar? Acho que eu tinha que derrotar aquele bicho lá embaixo. Não tenho a menor ideia onde eu tô. Tem algum hidrocurso aqui perto. Tem um baú lá em cima. O baú lá dentro. Calma, deixa eu vir nadando. Ah, não, acho que tá lá em dentro, né? Ou tá lá em cima? Não, acho que tá lá em cima. Tá, vamos subir aqui pra ver. Mais um bolo luxuoso, ok. Mais de pegar a bolha desse bicho aqui. Ah, cá, bicho. É, eu saí de dentro do laguinho. O que tem aqui pra baixo? Cristal? Cristal e esses bichos estranhos aqui. Lá. Nossa, a passiva da arma do All-Raitan ativa com isso aqui, eu não sabia disso não. Então o Raitan dá mais dano, que legal. Também que tá muito raso. Tem mais nada pra cá. Outros cristal. Olha o baú aqui, ó. Baú secretinho que eu tinha visto ele. Outro cristal. Ah, ok. Eu teria que voltar pra enfrentar aquele monstro ali, mas eu queria liberar aquele ponto de teleporte que tem embaixo, né? Depois a gente libera. Deixa eu lá enfrentar. Deixa eu só formar um pouquinho mais de muro ali, ó. Eu vou lá fazer o boss do Linnei pra ver como é que ele é. Deixa eu vir enfrentar esse aqui. Shine down. Essa máquina aqui é bem forte, hein? Caramba. Já tá aguentando tomar os ataques e tudo aqui. Solidify. Order guide you. Tem um monte de máquina nova que eu tinha liberado aqui, ó. Só pra poder passar por cima aqui pra vocês poderem ver o tanto de mecanismo e máquina que tem aqui, ó. É um monte de máquina que tem nova. Desbloqueado recentemente. Calma, deixa eu pegar cocô. Engraçado que eu não consegui liberar o ponto de teleporte, que estaria debaixo da água, provavelmente, ou debaixo da terra, sei lá onde é que ele tá. Era pra estar aqui por perto. Vou lutar contra eles aqui. Here you are. Tá, liberou uma escadaria. Mais um baú pra nós. Ué? Que? Nossa, isso é alguma relação da missão secundária?
Oh meu Deus, eu não queria iniciar essa missão secundária, Genshin. Eu queria só explorar pra poder finalizar o vídeo. Eu não quero iniciar diálogo com ninguém, véi. Depois eu faço a missão secundária outro dia. Agora eu sou obrigado a continuar a historinha, que bacana. Eu só queria pegar um baú. Ah, é brincadeira, velho. Só no Genshin mesmo, que você sai pra poder coletar um baú de gema, né? Um baúzinho de gema e você já entra na missão sem querer, praticamente. Que o jogo obriga você a entrar na missão. Eles tinham que mudar essa mecânica, velho. Pelo menos pra avisar a pessoa iniciar a missão ou não, né? Não já sair no diálogo direto agora. Agora eu tô sendo obrigado a ficar nesse diálogo longo aqui, que bacana. Eu só tô passando aqui praticamente, depois eu vejo essa missão. Eu só quero mostrar aquele lugar que eu tinha achado pra poder explorar a área. Eu vou ter que pular todo o diálogo aqui. Meu Deus do céu, não para mais de falar, jogo. Tá bom. Será que ela quer uns pouco de maralga? Não, apertei sem querer. Então, o último. É, eu vou ter que pular o diálogo, não tem jeito. Isso aqui é muito longo. Nossa, bacana, uma missão minúscula praticamente. Isso era uma missão secreta? Acho que isso era missão secreta, provavelmente, né? Olha lá. Ah não, era a missãozinha que tava aqui perto. Eu nem sei o nome da missão que eu fiz, que bacana o jogo. Eu vou coletar um baú e acabou entrando na missão sem querer. Caramba, eu só quero mostrar o que eu tô falando o tempo todo, né? Que era só esse negócio que tá aqui perto, cadê? Tá aqui em cima, ó. Deixa eu mostrar o ponto de exploração. Deixa eu só fazer aquele desafio que tá ali de arco. Que eu iria narcar. Como é que é? Desafio de arco, praticamente, ou não? Esse desafio aqui de pegar a Yelan de volta. Lá vamos nós de novo na Yelan. Calma, cadê? Deu, sobe no negócio. Calma, cadê o outro? Isso, cai no buraco mesmo, uma mecânica. Parabéns. Ainda não consigo completar, que da hora jogo. Parabéns, Elverse. Depois a gente não pode reclamar da mecânica deles, né? Imagina, do nada eu caio no buraco sem querer. Uma coisa que era pra ser tão simples. Tem que ser difícil. Tem que ser difícil, né? Eles colocam o barril tudo azul, praticamente quase perceptível praticamente com a água, né? Lá, atira ali. E atira aqui. Ô, dificuldade pra pegar um baú simples. Meu Deus. Uma coisa tão simples que é pra fazer. Vamos lá. Deixa eu tentar chegar no local que eu tô falando, que tá aqui perto. Ó. Tá ali em cima o local que eu tinha liberado pra poder explorar. Tem alguma coisa ali, mas depois eu já faço esse puzzle aqui em off, porque senão você perde muito tempo fazendo puzzle. Ah não, não é.
É o local do aquele balão ali. Ai, cadê o ponto de teleporte? Nossa, do outro lado do mundo. Tá lá na frente. Eu tinha feito esse balão? Acho que não, né? Deixa eu ver se eu fiz o balão. Ah, não, acho que esse aqui eu já tinha feito. Ah, esse aqui eu já tinha feito. Tá, esse aqui a gente já zerou. Acabei de lembrar que eu tinha lutado contra uns monstros aqui. Pra poder liberar o balão, né? Tá, aqui pra cima aqui, tá? Calma. É esse ponto aqui, ó. Deixa eu colocar um símbolo diferente aqui. Ó, pode ser esse aqui, ó. Pronto. Pra não confundir. Take it easy. Vamos lá. Esse aqui é outros puzzles também. Aqui é cheio de puzzles que vocês têm que sair fazendo, né, pra completar. É que eu quero mostrar o que eu tinha achado, porque é um local bem legal que você sai de um lugar bem alto. Pra poder sair... Pra você poder explorar, no caso, todo o resto da área aqui, ó, de modo geral. Que aí você conseguia sair voando, praticamente. Pra um lugar bem... Ó, aqui achei, ó. Era isso aqui? Acho que não, né? Deixa eu ver. Não, ali só vai pra lá. Ah, é aquele ali, achei. É o que tá ali no chão, ó. É ali, ó. Aqui. Vocês têm que fazer esse puzzle aqui, ó. Que aí depois você liberar toda uma parte aqui de exploração que vocês têm que achar os 3 ali praticamente, né? De modo geral. Que eles estão presos naqueles puzzlezinhos aqui, ó. Que aí vai ter um puzzle aqui, aí vai ter uns monstros pra você enfrentar pra cá também, ó. Aí vai ter essa mecânica do pneuma e do Ouzia, né? Que é o negócio energia escura e energia clara. Aí depois de fazer toda essa parte dos puzzles que aí tem que bater, pegar um CD que vai estar aqui dentro e tal. Se depois de completar tudo isso, você vai liberar esse negócio que tá aqui, ó. Que aí você vai pegar um baú grandão aqui e vai liberar isso aqui. E com isso aqui, ó, você vai conseguir ir lá pra cima, bem no alto, bem no céu, pra conseguir explorar todo o resto da área. Ó como é que é a região de Fontaine do Céu. Ó, tá vendo ali já a cachoeira, lá profundo é o Sumeru, ó, o deserto Sumeru. Pra cá já são outras áreas e aqui é a região de Fontaine. E lá pra frente tá Liu, provavelmente, lá. Pra cá, no caso. É, pra lá tem alguma outra coisa que a gente não sabe o que é, mas sei que pra Liu tá na minha direita aqui, ó. Pra direita aqui tá Liu, lá naquela montanha gigante. Olha lá aquela montanha de Liu, ó, lá no fundão. Que tá aqui, ó. Essas montanhas. Eu tô num lugar bem alto, como vocês podem ver aqui, ó. Aí você pega o ratão pra subir pra cima aqui, ou então... O Kazuha também, né, pra dar o pulo, ou só pula direto também, que dá pra só pular, que aí você já vem aqui pra cima. Aí chegando aqui em cima você consegue explorar todo o resto da área aqui, ó. Já consegue voar pra essa todo o set que estaria ali, ó. E explorar todo o resto da área. Já pra ficar livre, no caso. Eu vou tentar aproveitar que eu tô aqui, eu vou sair voando pra esses 2 pontos de teleporte. Eu vou tentar pegar aquele de cima ali primeiro, ó. E depois eu vou no de baixo. Que eu já saio voando por aqui. Aí tem um outro ponto de teleporte que tá por perto da montanha, que tá aqui pra trás, no caso, que tá ali, ó. Que eu tô vendo ele daqui já. Ah, seria interessante eu pôr uma coisa aqui, né? Ah, acho que eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu descer aqui de novo. Ó, daqui eu vou colocar um ponto de teleporte aqui pra facilitar a minha vida, que eu acho que é melhor. Aí eu já ponho um ponto de teleporte daqui, daqui eu já disparo todo o resto. Usa a inteligência, vamos lá. Daqui a gente põe um ponto de teleporte, né? Cadê o ponto de teleporte? Põe um ponto de teleporte aqui, ó, direto. Pronto. Agora que eu posso explorar à vontade. Que é só subir praticamente de novo, né? E explorar de uma forma mais fácil. Que aí você só vem aqui por cima e sai voando pra poder explorar as áreas, né? Em vez de você ficar explorando pelo chão. Que se for pelo chão leva muito tempo pra explorar. E demora pra caramba. Aí sobe aqui e pronto. Agora é só ir lá explorar. Ok, vamos tentar... vamos pra lá primeiro que é mais difícil, né? Depois a gente vê nesses outros pelo ponto de teleporte que estão mais perto. Ó, pula aqui e sai voando. Vamos lá direto. Porque esse ponto de teleporte tá mais difícil acesso, porque tá no meio daquelas montanhas ali pra frente, né? Provavelmente. Eu tô explorando tudo isso aqui pela primeira vez. A única parte que eu não explorei, quer dizer, que eu explorei só foi essa parte aqui, que eu explorei em off, né? Pra poder liberar esse negócio aqui de ponto de exploração que eu coloquei e achei ali. E tem alguém me ligando bem nessa hora pra atrapalhar, que bacana. Já deve ter dado umas 2 horas de live, né? Eu só quero finalizar aqui liberando esses pontos de teleporte pra ficar livre. Que são os pontos de teleporte mais chatinho pra pegar, né? Ó, tem um ponto de teleporte que tá à minha esquerda já ali e tem um que tá lá na frente. Eu vou tentar o que tá na frente primeiro. Ih, eu acho que o que tá na frente é só chegar com o balão, hein? Ih, acho que é só com o balão que chega, tá muito alto. Deixa eu ir nesse da esquerda então primeiro, que é o que tá ali embaixo.
ficar livre. Cães da Fenda aqui? Eu não tava esperando por isso, né? Enfrentar os cães da Fenda. Depois eu praticamente dou esses monstros tudo aí. Vamos primeiro focar nos pontos de teleporte, né? Que é importante. Ó, já libera ponto de teleporte pra cá. Agora vamos lá pra cima. É, eu acho que é por aqui que vem, né? Esse caminho aqui. Aqui tem muita coisa pra ficar explorando. É, mas não custa nada derrotar eles dois, né? Pra aproveitar que tem um aqui, eu marco aqui e vamos. Now you shall perish. Illusion shattered. Gotcha. This is order. Here comes the catch. There is no escape. You really know how to get me going. Look at me. Meu amigo, que dificuldade de ter esses monstros, velho. Caramba. Here you go. Eu botei. O que tem nessa área aqui? Eu esqueci como é que isso funcionava. Deixa eu ver se tem nenhuma energia aqui perto, que é o pneumosia, não, aquelas energias lá, que é a branca e a... Nossa, tem uma área de combate aqui. Ih, eu acho que isso aqui vai ser boss, hein? Isso aqui vai ser boss, acho uma área de boss aqui perto, ó. Nossa, achei uma área de boss aqui perto. Será que tá na parte de cima? Ah, tá lá no céu. Tá, tem que sair voando pra pegar. Aqui é a área de boss, ó, que interessante, ó. Uma arenazinha aqui, que provavelmente vai ser algum novo boss que eles vão acrescentar. Sempre quando tem essas arena pequena tem boss junto, né? Provavelmente vai ter algum boss ali. Talvez um cubo mágico, o cubo, ou sei lá, qualquer outro monstro. Tá, deixa eu tentar sair voando pra pegar o hidróculo que tá ali em cima, né? Calma aí. Deixa eu sair voando por aqui que eu acho que eu consigo chegar no hidróculo. Tem um bicho aqui, mas eu não vou fazer nada com ele. Nossa, tem um negócio aqui pra cima. Ah, como é que cancela isso? Ué, ele que vai pro hidróculo? Ah, peguei. Ah, sério que era só fazer isso? Ah, que fácil, velho. Eu pensava que eu tinha que subir pra poder explorar, mas não precisou. Ah, essa área é interessante na área de boss aqui. Diferenciada. Ah, um Celi. Ah, que sorte. Achei um Celi. Vamos ver onde ele vai. Dele. Shine down. Inazuma shines eternal. Solidify. Ok, deu ter esses dois monstros novos, no caso, né? Esses caranguejos gigantes. E achamos mais um baúzinho pra nós, né? One man's stone is another man's gem. Tá, esses aqui não precisa fazer nada, que só é animalzinho mesmo que tá deitado. É o famoso leão marinho lá, onde o leão marinho foca junto ali. Tá, vamos aqui pra frente, no caso. Aproveitar, eu vou tentar explorar um pouco pra lá. Deixa eu parar de seguir a missão do Arconte aqui, depois eu faço a missão do Arconte. Eu quero liberar o ponto de teleporte, hein? Pra eu ficar livre. Ah, vamos voltar aqui pra cima direto, né? Nossa, essa área aqui é bem grande pra explorar. E lembra bastante monstro de essas áreas aqui. Tá bem legal de explorar esse aqui. Ó, vamos lá. Aqui tem um ponto de teleporte lá pra cima. Provavelmente tem uma máquina ali perigosa por perto, não? Deixa eu vir correndo por aqui. Ok. Ó, aqui tem mais puzzle pra fazer do pneumosia, né? Que as duas energias novas ali. Que é tipo as duas energias da luz e das sombras, né? Pra poder explorar. Ó, aqui tem umas ruínas. E provavelmente o ponto de teleporte tá lá em cima, perto daquele barco. Então vamos subindo pela montanha aqui. Ó, tem uma área selada aqui pelos cães da fenda. Sei lá o que tá acontecendo ali. Ah, dava pra vir por aqui, eu não tinha visto isso.
Tá, deixa eu liberar esses cristais aqui. Ainda bem que nós temos um Zongli pra ajudar na parte de exploração. O Zongli é muito útil por isso. Beleza, o ponto teleporte realmente estava lá em cima. Eu falei, ó, que tá perto do balão. Ou melhor, dirigível na verdade, né? Balão é dirigível. Perto do dirigível. Achei mais o último pontinho de teleporte. E achamos um patrulheiro aqui também. Yeah! Ele sempre fala a mesma coisa, né? Ó, derrotar esse monstro aqui. Ah, não, ele caiu no buraco. Ah, eu queria enfrentar ele e ele morreu. O bicho caiu sozinho no buraco, que bacana, velho. Opa, um do hidróculo ali. É que sorte. Esse tava fácil de pegar. Mais um hidróculo. Aí, ó. Pegamos. Tudo. Beleza, deixa eu dar uma olhada aqui. Tem mais hidróculo aqui perto também. Tem uns Gogo aqui que são inimigo da gente agora, hein? Illusion shattered. Gotcha. Defract. Gogo não, são os famosos Gotinha da outra versão. A Gotinha virou vilã? Tá, acho que esse aqui tá lá em cima, provavelmente. É, tava lá em cima mesmo. Deixa eu tentar usar o ratão pra facilitar esse aqui, né? Vamos deixar pra cima. Pronto, coletei mais um hidróculos. É, nessa parte de baixo aqui, deixa eu ver, falta pegar os de baixo. Esses aqui vou ter que pegar em off, né, que são mais difíceis de conseguir. Tá, vamos tentar aproveitar que estamos aqui. Vamos tentar pegar esse que tá aqui no fundo, então. Ou que tá lá na frente. Deixa eu ver. É, pode ser por aqui, porque eu posso voltar pro ponto de teleporte também depois, né. Deixa eu vir pra cá então, ó. Peguei esse daqui, depois nós pegamos o que tá lá na ponta pra zerar o vídeo de hoje, ó. Peguei esse daqui. Aí depois só teleporta de volta pra cá, né, no caso. E pega os que estão aqui embaixo, esses últimos dois aqui, pra fechar essa área esquerda aqui do mapa, né. Que é o Distrito Berry, o nome do distrito. Que é outro distrito aqui de Fontaine. Vamos atrás desses dois pontos de teleporte, ó. Já achei ele ali de frente, ó. Já tô vendo ele daqui. Aí depois a gente vai no outro, que tá aqui na ponta. Que aí é só seguir o caminho, praticamente. Ó, tem uma energia estranha ali, que eu não sei o que é aquilo ali. Mais monstros pra cá. Nossa, como é que eu passei do lado desses cachorros da Fenda e não tinha visto o ponto de teleporte aqui? Como é que eu passei do lado do negócio e não vi o ponto de teleporte? Isso eu não entendi. Ok, liberamos aqui, agora vamos pra próxima parte. Que é esse daqui da ponta, ó. Que tá pra minha direita aqui. Ou melhor, reto pra lá, na verdade, não. É, pra cá, pra essa direção. Vamos lá. Ah, tem um monte de porquinho aqui pra explorar. Capturar os porquinhos, derrotar o Hilliture que tá vindo me atacar, né? Deixa eu pegar ele lá e bora lá. Vamos lá. Ó, deixa eu fugir do fato de ele não me ver. Que eu não quero lutar com eles agora. Ó, esse cenário aqui tá lindo, hein? Ó, cenário da vista da cidade, que da hora. Tá incrível esse cenário. Achei mais um Seli ali, mas depois eu vou no Seli. Deixa eu vir no ponto de teleporte primeiro. Vou ficar livre. Mais um puzzle aqui de pneumosia de novo, ó. Tem alguns puzzles pra cá também. Caverna. Ponto de teleporte debaixo da água. Ou melhor, hidróculos debaixo da água. É. Ah, tá. Vamos voltar aqui pro que eu falei, né? Que depois eu exploro isso aqui em off.
Tá, vamos voltar aqui pra onde eu falei, que eu quero agora nesse ponto de teleporte que tá aqui na parte de trás e nesse outro que tá ali no fundo pra zerar o vídeo de hoje, né? Poder zerar certinho. Bater pelo menos, acho que nós já deve ter batido mais de 2 horas de live. Aí amanhã eu gravo live de novo, faço a parte 3 no caso, zero toda essa missão e já exploro mais um pouco dos cenários, né? Calma que eu errei, tem que voar pra cima aqui, né? Calma aí. Aperta lá. Vamos lá pra cima de novo. Ok, agora daqui eu acho que eu já consegui no outro ponto, não? Cadê ele? Tá pra cá? Ah, ele tá aqui embaixo, ó. Ah, ele ali, achei. Tá aqui pertinho já. Eu acho que esse é o método mais rápido pra você poder explorar essa área aqui, essa área nova, né? Vocês fazem que nem eu falei aqui. Primeiro, uma coisa muito importante é liberar esse negócio aqui, ó. Que se você conseguir fazer esse puzzle aqui, você já consegue explorar todo o resto aqui. Que é só você sair voando e explorando praticamente. Igual eu tô fazendo aqui. Ó, já liberei mais um ponto. Igual o pontinho de teleporte. Agora falta só mais um pra zerar. Que é o que tá ali embaixo, né? Que tá pra cá. Que é só você correndo pelo caminho aqui. Já chega nele rapidinho. Eu acho que esse é o método correto de você conseguir explorar as novas regiões. Primeiro você sempre ir no ponto de teleporte, depois do ponto de teleporte você vai explorando parte em parte. Aí você vai tipo de ponto em ponto explorando até zerar todo o mapa, em vez de você sair aleatoriamente farmando os negócios, não. Pelo menos esse é o método mais rápido e funcional para poder fazer isso de explorar a área. Ok, zeramos aqui. Zeramos o último ponto de teleporte que eu queria zerar. Acho que esse aqui eu já tinha enfrentado eles, né? Ou não? Ah, não enfrentei não. Tá, vamos lá enfrentar esses novos monstros. Quando vocês forem enfrentar eles aqui, o próprio jogo já vai indicar como é que vocês derrotam eles. Mas de qualquer forma é só você ter Hydra e Eletro pra ajudar a derrotar esses monstros aqui. Você tem faz essa equipe de oferecimento do ratão, ou só pega um Hydra e Eletro e já ajuda a derrotar essas máquinas novas no caso. Ó. Até que é simples, é só você fazer Hydra, Eletro e Dendro, são os 3 elementos fortes contra eles, né? Hydra, Eletro e Dendro. Que ajuda a derrotar esses bichos tudo. Calma que agora eu só esqueci como é que ativava isso aqui, acho que era com o Eletro. Ah não, não é não. Aqui eu acho que era só derrotar os monstros mesmo. Ai, beleza, vamos lá farmar o boss aqui do nosso queridíssimo Linney, né? Que tá na parte de baixo. Vamos lá farmar o boss do Linney. Poder já zerar. Vamos lá dar uma farmadinha nesse boss, já ficar livre. Bora lá, vou usar essa equipe aqui mesmo, não? Tem uma equipe melhor. Vamos testar essa equipe aqui, apesar que eu podia pôr a Kokomi pra ajudar em vez de usar ele. Acho que eu vou pôr a Kokomi aqui pra ajudar, que a Kokomi é healer, né? Seria mais interessante usar a Kokomi aqui. Take heart. Vamos com a Kokomi, bora lá. Enfrentar esse bichão. Ai. Ele me agrediu bem na hora. Ó, vamos ler ele aqui, ó. Ele é fraco contra reações elementais, no caso. Tá, ele é feito de páreo, né? Então ele é fraco contra Aido, provavelmente. Ó, deixa eu já virar o ratão. Vamos lá. Ah, tá muito difícil não, velho. Tá bem mais ou menos. Já come aqui, já vira Raiden. Vira o Zong ali. Tirei o bicho do casco. Pra só derrotar. Come, pedra. Tá. Pronto, derrotei ele. Derrotamos o boss do Linney. Até que é bem fácil de fazer ele, que ele é fraco contra Aido, né, provavelmente. Lá, pegamos já o do Linney. Agora eu só preciso achar o da Lynette, né, que é o mais difícil de conseguir.
O da Lynette eu acho que tá na outra área que eu ainda não explorei. Que provavelmente eu só vou explorar amanhã. Liberei mais um pouquinho de mora. Fizemos o boss. Vamos lá, liberei esse livrinho. Olha, só derrotar o boss. Armadura fragmentada, que é o nome dele? Não, o nome dele é outro nome que é, né? Calma aí, deixa eu ver o nome dele. Ele é o Imperador do Fogo e Ferro, é o nome dele. Que é esse caranguejo gigante. Beleza, derrotei o boss do Linei. Esses 24 que sobrou aqui, a gente vai formar uns livros aqui, ó. Tem que liberar aquele ponto de teleporte também que eu tinha esquecido, não. Deixa eu voltar aqui pro mapa. Ah, apesar que eu acho que dá pra ir por aqui direto. Deixa eu vir por aqui. Em vez de eu ficar andando na gôndola, é só ir direto por aqui, ó. Você só explora e já era. É, aqui eu vou ter que usar elan pra explorar, que aí não dá pra usar... Ficar sem elan aqui, que elan ajuda pra caramba, não. Aí dá pra usar Kokomi. Deixa eu tirar a Kokomi daqui pro elan de volta. Let's go get ourselves. Vamos lá. Uma exploração aqui. Eu quero pegar esse ponto de teleporte para fechar esse cenário, né? Que ficou só faltando esse aí, usar parte. Pelo menos os que estão na parte de cima, né? Ó, tem uns que estão na parte de baixo. Que é bastante coisa na parte de baixo. Toda essa parte de baixo aqui. Ok, vamos lá. Falta só liberar esse ponto e os pontos da parte de baixo eu vou fazer na parte também. Vou ter que fazer em off os de baixo, porque os de baixo são mais difíceis de conseguir. Esses pontos que estão aqui na parte de baixo, ó. Que eu não sei como é que entra aqui. Lugar solitário. Como é que entra por aqui? Por ali que entra? Faço a menor ideia como é que entra ali. Tá vendo que tá na parte de baixo? Aqui não dá. Aqui vai ter que ser em off mesmo, que é muito difícil de conseguir achar aqueles negócios ali em live. Deixa eu só vir pra frente aqui pra pegar esse último ponto de teleporte aqui, né? Que é o que tá aqui na frente. Olha lá, ele tá lá pra... Ó, tem um... Ele tá ali pra cima. Tem um Hidróculos ali em cima, pessoal minha? Eu não sei. Ah não, o Hidróculos tá atrás de mim. Ou ele tá... Ah, ele deve estar lá em cima. Ah, depois eu vejo esse Hidróculos aqui. Vamos logo lá direto no ponto de teleporte. Tá, deixa eu virar o ratão pra ajudar. Ó, tem um Hidróculo que tá aqui perto. Cadê ele? Ah, ele é ali, ó. Ele tá ali em cima, ó. Tá lá no céu. E tem um outro que tá aqui perto de mim. Bem pertinho. Vai enfrentar esses monstros de novo. Inazuma shines eternal. Things are about to get dicey. Sejam. Coloca no robôzão. Bora. Deu outro. Ah, ele roubou uma energia. Illusion shattered. Gotcha. Nossa, ele é muito forte, você é doido? Personagem absurdo que é Elan. Pronto, consegui zerar a resina de hoje. Cadê o... Ah, o ponto de teleporte tá aqui na frente já. Tem um passarinho aqui perto. Não, acabei caindo. Caramba, cadê o Hidróculos? Ele não tá aqui perto? Ele tá... Será que tem em cima daquela árvore? Deixa eu ver. Tá em cima da árvore? Ou não? Ué. Eu não entendi isso aqui. Não era pra ele estar aqui do meu lado? Ou ele tá na parte de baixo? Esse aqui tá confuso. Estranho. Ou será que ele tá no céu? Eu não vi. Não, acho que ele tá na parte de baixo então. Tá. Depois eu vejo onde é que eu pego esse último... A Hidróculos no caso, né? Cadê o ponto teleporte? Ah, ele tá ali. Você fica perdido explorando esses pontos teleporte.
Ó, liberei mais um ponto de teleporte. Beleza. Tem um baú lá pra baixo. Tem um hidróculos pra pegar ali pra parte de trás, que eu não sei onde é que ele tá. Acho que aqui já zerou tudo, né? Falta só aquele ponto de teleporte que tá ali, mas tem que ser pela água, que eu acho que entra, né? Aparentemente pela água. Escrito Poison. Tem um outro domínio aqui também. Isso daqui é domínio do quê? Ah, o domínio do livro de talento dos personagens, tá? Seria interessante estar liberando esse domínio. Ah, se só sair correndo por aqui, acho que daria certo também, né? Aham. Quem nunca usa a passagem do bonde, né? Do hidrobus, o hidro-ônibus praticamente. Para que você vai de hidrobus, você pode ser correndo, né? Para que? Vamos lá. Ó, já tô aqui perto. É, pela água que vai, né, provavelmente. Ah, olha ali o domínio, achei. Pronto, achei o domínio. Ah, liberei já. Lá, o que tem pra farmar hoje? Filosofia da Ordem. Quem que é o inimigo daqui? Ah, esse tava muito fácil de conseguir achar. Nossa, o que é isso aí? Grande pra primos... Como é que é? Primo fissurador sobreaquecido, sobreesquecido, sei lá. Nome estranho. Vou fazer esse puzzle aqui, ó. Vamos lá. O que é pra fazer? Nossa, não deu nem tempo de eu pensar, agora já foi com tudo. Calma aí. Ai, volta lá. Tá, tem que passar pela argola. Entendi. Nossa, ela tá muito rápido. Calma. Vamos. Seguir. Viramos o baúzinho. Deixa eu pegar aquele bicho ali. Ai, vem cá, bichão. Pronto. Ok. Olha o ponto de teleporte aqui. Eu nem vi esse ponto de teleporte. O que tem aqui? Ah, ali, ó. Eu não tinha visto também, ó. Amaralga. Calma aí, tem um negócio ali pra destruir, ó. História. O que é isso aqui? Concha azul. Dá pra coletar? Ué. O que eu fiz aqui? Nossa, que negócio estranho, né? Tem que bloquear a água. Ah, acho que eu entendi. Eu tenho que bloquear a água que tá vindo daqui, ó. Ou tem que bloquear a água que tá vindo dali?
Se eu não entendi esse pouso aqui. Pouso da aguinha. Ah, tem que fazer cair, entendi. Calma, solta aqui. Não. Calma, libera isso aqui. Ah, acho que eu tenho que fazer o negócio descer, né? Provavelmente. Ó, calma. Desce. É, esse aqui vai ser difícil de fazer. O negócio não desce, velho. Meu Deus. Calma, desce. Desce. Não, foi muito. Calma. Nossa, era só fazer isso. A chest full of valuables and a trove of potential clues. Ah, consegui fazer o que eu precisava fazer. Tem alguma hidroclus aqui perto. Esperar um pouco meu fôlego aqui de vida e tem um bicho ali pra lutar, ó. Ó, a hidroclus aqui dentro, ó, escondidinho. Seguir. Concha azul. Pauzinho. Calma aí, eu tô no lugar certo? Ah, ele ali. Achei. Cadê ter esse bicho aqui? Pronto, eu tenho o primeiro, vamos pro próximo. Dá pra ser de F, bicho? Que virou uma batalha no mar agora. Pronto, eu derrotei o próximo. Ok. Acho que esse puzzle eu já tinha feito do pneu aqui perto. Ou será que eu ainda não fiz? Agora eu não lembro. Deixa eu ver se eu já fiz isso aqui. Acho que eu já devo ter feito, senão ele não teria mostrado, não. Tá, vamos sair daqui. Tem um turbilhão de água pra lá. O que é esses bichos aqui? Esse cenário aqui tá muito lindo, hein? Opa, tem alguma coisa ali? O que é aquilo ali? Ah, a concha. Ah, legal. Ah, voltei pra água normal. Eu tô quase morrendo afogado, meu Deus. Tem um puzzle para fazer e tem algum hidrúculo aqui perto. Ó, deixa eu ver se eu consigo lutar com esses monstros aqui, ó. Vamos lá. Acho que eu consigo lutar esses bichos aqui. Eu saio batendo neles, ó. Dali. Dali. Vamos. Aí você sai desviando e batendo. Quase que eu morri. Pronto, consegui. Mas cadê o hidrúculos? Ah, ele tá ali em cima, ó. Achei. Tem um negócio perseguindo aqui. E o hidrúculos? O que é esse negócio perseguindo? Calma, deixa eu ler. Projéteis de ramo. Bola flutuante misteriosa. É, acho que esse daqui fica me atacando, né? Dá pra derrotar ele? Acho que não, não. É, esse bicho aí não dá pra... Essa coisa que fica me atacando não dá pra derrotar, não. Tem que fugir dele. Opa, achei mais alguma coisa aqui. Verei. Mais um baú de moura.
Ah, tá bom, acho que por hoje já deu, já explorei coisa pra caramba, não? Explorei até demais. Deixa eu ver esse último pouso aqui, ó. Vamos lá fazer esse pousozinho de nada. Ai, vai, acelera. Ah, não vai dar tempo. Não! Não, volta aqui. Ah, eu não consegui. Deixa eu voltar a imitar de novo. Ele já tá acabando, eu tô quase pra morrer. Tá, aqui tem que só sair nadando direto. Ah, como é que eu errei isso aí, velho? Que mentira, mano. Eu passei do lado do negócio. Que negócio mentiroso. Aqui apertando pra baixo. Vai, aí. Aumente. Tem mais um puzzle pra fazer ali daquele bicho que fica cantando. Deixa eu voltar pra superfície aqui pra sair daqui, né? Tá aqui pra superfície. Calma. Ah, eu tô morrendo afogado, volta. Pronto, consegui. Ah, esse puzzle do balão a gente faz amanhã já. Tem que enfrentar aquele bicho ali e fazer o puzzlezinho do balão pra fechar. Vamos lá fazer esse eventozinho simples aqui. Tá, aqui tem que coletar mais 25. Ó, aqui já fiz tudo. Caramba, foi rápido até. Então esses monstros. Tem que coletar esses negócios aqui. Mais monstros pra enfrentar. O boss eu já fiz, agora tem que achar outro boss que é o da... Que é o da Linette, não. Ah, deixa eu tirar um pouquinho dele e colocar o samuraizinho. Ah, por hoje já deu, mano. Já explorei pra caramba. Ah, bom já. Um monte de conquista relacionada a nova área. Ou melhor, um novo país, né? Que é Guia das Marés. Coletamos tudo de coletar. Zeramos. Negócio aqui de recompensa da Twitch. Tá ótimo. É, por hoje acho que já deu, pessoal. Eu peço que se inscrevam no canal pra dar aquela moral, que eu tô sempre postando vídeo relacionado ao Genshin, né? Tanto guia de personagem, enfim, um monte de coisa que eu tô postando. Eu não vou estar fazendo evento também. Todos esses eventos aqui, vou estar fazendo a missão aqui do Linei, teste de personagem que eu nem fiz os testes ainda. Deixar pra fazer o teste amanhã. Tem que fazer esse boss aqui também, vou fazer o boss amanhã e já vou fazer o teste de personagem tudo amanhã. Na próxima parte da exploração aqui. E fazer depois o abismo espiral também, que provavelmente deve ser atualizado, né, com os novos monstros. Vai ser legal de estar testando. Deixa eu ver quanto que eu já explorei. Olha lá, a gente já bateu 36% e 31% nas duas novas áreas. Todos esses distritos aqui. Tem coisa ainda pra caramba pra explorar, né? As coisinhas que eu vou pegando em off, né? Depois a gente continua a missão principal. Aí tem que liberar outra estátua do Sage aqui. Ó, já liberamos até o negócio de farmar o talento do personagem. Que eu sempre deixo sempre o último aqui, ó. Sabe, pra me habituar onde é que eu tô farmando também, né? Ah, mas enfim. Aí no banner de arma eu tô pensando em atirar esse banner de arma. Aqui que esse banner de arma pra mim tá muito bom, que são todas as do sacrifício, né? Do sacrifício de favores, que são do mesmo arquétipo. Eu tô pensando em atirar pra pegar com a simulacra prelanja, já que eu já tenho ela há muito tempo, né?
Eu sou o famoso menino. Então vale muito a pena pegar essa arma pra substituir no lugar da de Favonius aqui. Essa de Favonius eu ponho outro personagem. Põe na Faruzan talvez, ficaria legal. Tem umas armas aqui legal pra tá testando ainda. Podia até dar uns tiros no banner de arma, não sei se eu atirar agora. Acho que eu vou deixar pra atirar depois, mais pra frente. Eu juntar um pouco mais de tiro. Que o banner de arma é meio caro pra conseguir, né? Que é 70 tiros praticamente pegar uma arma 5 estrelas. Demora pra caramba. E é muito tiro. Deixa eu ver quanto que eu tenho aqui. Ó, eu tô com 82 tiros. 82 mais 9 dá 80, 90, 91 lá. Aí 91 mais 5 eu tô com 96 provavelmente. Ou 97. Que eu esqueci que eu tenho 5 aqui também, ó. Aí depois eu vou esperar, apesar que eu podia esperar atualizar esse negócio aqui da loja da Paimon, que era mais fácil, não? Que daria mais 5 direto e eu conseguiria 10 tiros grátis. Esperar isso aqui atualizar, ó. Só que ainda vai demorar 15 dias pra atualizar. É que eu tenho que atirar pra poder recompensar o negocinho, a moedinha, pelo menos pegar os 5 tiros principal, né? Que não pode passar isso aqui sem pegar esse tiro aqui, que é o entrelaçado, né? Isso aqui você tem que pegar, que é o próprio jogo tá dando pra gente. Pô, o jogo tá dando 5 tiros de graça pra gente, nós tem que pegar, né, velho? Tem como não pegar. Porque aí você tá cometendo um crime não pegar o destino entrelaçado da loja da Paimon ali. Que isso aqui faz toda a diferença. Não é pra quem é free to play que nem eu sou, né? Que nós é free to play. Só pra provar que eu sou free to play no caso, né? Eu não tenho nenhuma arma 5 estrelas. Eu nunca atirei em banner de arma. Essa é a primeira vez que eu vou estar atirando em banner de arma. De modo geral. Ó, deixa eu ver aqui no inventário pra vocês verem. Ó lá. De parte de arma, eu não tenho nenhuma arma de banner. Vocês podem ver, eu não tenho uma arma de banner. Tudo 4 estrelas, tudo arma de evento. Tem uma arma de banner sequer. Nunca atirei em banner de arma. Primeira vez que eu vou estar atirando na minha vida em banner de arma. Tudo isso aqui eu peguei só do mochileiro. Tudo arma do mochileiro isso aqui. Ó, todas as armas do mochileiro aqui, tirando a espinha celestial, que é a lança que falta pra me pegar, né? E o Atlas, eu tenho quase todas as armas do mochileiro. Esse aqui era do banner daquele lá, só que esse aqui tá no mochileiro, né? E não tem como considerar esse aqui como arma de banner, né? Arma de banner é quando a arma é especial de. Que nem a Aqua Simulacra, o Báculo de Roma, isso que é arma de banner. A oração perdida não é arma de banner, mas isso aqui se tá no mochileiro não é arma de banner. Mesmo que eles ofereçam lá no banner que teve daqui, né? Pra mim, a arma de banner é isso aqui que é arma de banner. Aqua Simulacra, Cano Original. Isso que é arma de banner de verdade, né? E não a arma que tá no mochileiro, pô. Aí não vale a pena considerar. Se fosse assim, então... Eu não tenho uma arma de banner, praticamente. Vai ser a primeira vez atirando em banner de arma. Tentar pegar pra ela, pelo menos, ó. Que merece, né? O personagem que eu tenho mais bem buildado, praticamente, do jogo todo aqui. Tem ela super bem buildada. Tem ela toda no máximo também possível. Vai ser pela primeira vez que eu vou atirar num banner. Qualquer coisa, se eu acabar pegando o arco do Linnei, eu posso acabar usando o arco do Linnei tanto na Aghanil quanto também no Taigneri. Caso eu perca, no caso, se o negócio do não consiga pegar a arma que eu quero, que é a Simulacra, né? E pega o arco do Linnei, eu ainda posso usar, ou ainda posso contornar a situação e pegar e colocar no Taigneri aqui, ó. Dá pra usar ou no Taigneri ou dá pra usar na Aghanil também o arco do Linnei. Então vale a pena estar atirando. Caramba, cadê a Aghanil? Meu Deus, eu perdi a Aghanil do jogo. Ah, aqui achei a Aghanil. Aí dá pra colocar o arco do Linnei na Aghanil também, né, cara? O arco do Linnei vai estar dando muito dano crítico. Aí a gente pode pôr o arco do Linnei na Aghanil e deixar a harpa pro Tartaglia, provavelmente. Aí eu tiro essa arma aqui que tá do Tartaglia e põe a harpa pro Tartaglia. Ou então a harpa pra Faruzan também. É que como o arco do Linnei aumenta muito o dano do negócio do ataque normal, funciona mais na... Cadê? Como esse arco aqui do Linnei, ele aumenta muito o dano do ataque normal. Olha lá, que ele vai dar sempre o buff pra ele é pra quem dá ataque normal. Então quem escala com ataque, né?
Ou seja, isso aqui vai ser muito útil para funcionar tanto na Ganyu quanto no Tagnera, que os dois escalam com ataque e dão ataque carregado que nem o Linnei, né? Tem a mecânica parecida e semelhante da do Linnei. Então por isso que vale a pena pegar essa arca aqui para os dois. Caso eu não perca, no caso, né? Caso eu não consiga pegar o Aqua Simulacra e vim pegar esse arca aqui, esse arca ainda é útil pra caramba, que vai aumentar muito o dano tanto do Tagnera quanto da Ganyu, no caso. Porque aumenta só o ataque, né? Não tem proficiência, diferente, por exemplo, desse arco de Ibis aqui, que é o que eu tenho aqui da Cafada usando, ó. Diferente desse arco aqui, por exemplo, ó, que esse aqui ele só funciona, só que só aumenta a proficiência elemental. Ou seja, esse arco aqui, que é o Bico de Ibis, só funcionaria no Tagnera e não funcionaria na Ganyu. Porque a Ganyu não usa proficiência elemental pra nada, né? A Ganyu não tem proficiência elemental, não faz diferença a proficiência elemental pra ela. Aí não compensa, esse aqui só vale a pena pôr ou no Tagnera ou no próprio Linnei também, né? Que seria um DPS que escala com ataque e tentar carregado. Ou na Faruzan também, obviamente, né? Que eu uso na Faruzan. De modo geral, ainda mesmo que eu perca com a Simulacra por outra, mas eu tenho fé que eu vou pegar com a Simulacra, vi. Mesmo que eu perca pro arco no original do Linnei, o arco do Linnei ainda vai ser útil pra mim. Fora que também tem essas armas aqui que eu preciso de refinamento também, poder zerar as armas. O único que eu tenho refinado é o espadão de favor. As outras 4 armas eu não tenho refino direito. Eu não tenho uns refino legal. E faz toda a diferença. Principalmente se tem a espada com refinamento, o livro com refinamento e a lança refinada. Faz toda a diferença. Ainda mais na parte do endgame, se ter essas armas refinadas. Essas quatro armas tirando espadão que tá ali, né? Vale muito a pena por isso. Eu tô quase atirando agora. Acho que eu vou atirar. Acho que eu vou dar uns 10 tiros pra estrear o banner. Será que eu tiro depois? Apesar que acho que era melhor tirar tudo de uma vez, né? Porque se eu atirar agora também não faz diferença. Que é muito caro também, que é 70 tiros no total pra poder pegar 5 estrelas. Demora pra caramba pra pegar. Eu tô com pouco tiro. Apesar que eu acho que não dá pra atirar no banner de arma, que eu tô com pouco tiro, velho. 80 tiros é muito pouco. 80 tiros é só um personagem garantido. É só uma 5 estrelas. É muito pouco tiro que eu tenho. Eu nem tinha tirado antes também. Vai ser difícil de conseguir pegar essas duas armas, qualquer uma das duas armas antes do pitch, praticamente. De qualquer forma, o mínimo que eu vou ter que gastar aqui vai ser 60 tiros brincando. Vai ser metade do que eu já tenho. Mais da metade do que eu já tenho. E atirar pra pegar uma arma, só vale a pena atirar pra pegar a arma quando você tem, tipo, muito tiro mesmo. Você tem, sei lá, 140 gemas. 40 gemas não, 140 tiros, né? Aí você atira pra arma. Mas enfim, deixa eu lá. Falou, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando nessa por aqui. E depois a gente continua nessa historinha aqui da missão do Arconte, fazendo a terceira parte da missão. Tá bom? Deixa eu lá. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.